TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com um grande amigo, Apóstolo Satiro. Seja muito bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo. Para mim é uma honra, uma satisfação imensa estar com você aqui e espero poder ser útil nesse programa, onde sei que esse programa tem sido de utilidade pública. Espero somar com você nesse dia. Vamos bater um papo aqui bem bacana. Antes disso, eu vou te pedir licença, que eu vou dar uma informação de utilidade pública. Como o senhor falou, a gente sempre levando essa informação, sempre tentando agregar, levar o conhecimento, demonstrar aqui para a população coisas úteis, coisas que realmente vai nos edificar. E dentro disso, eu quero dar o recado, pedir aqui ao amigo André para colocar no ar um recado muito importante que foi me pedido, que são das vagas ociosas na FAETEC Cascatinha. Olha lá, gente, não vamos perder essa oportunidade, basta levar os documentos necessários, certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade ou curso exigido, conforme o pré-requisito do curso. Menores de 18 anos, obviamente, tem que estar acompanhado do seu responsável, nesse período do dia 17 de julho a 21 de 7. Horário de atendimento, 7 da manhã às 19 horas. Maiores informações no telefone, que também é o WhatsApp, 24 981 36 8430. A FAETEC Cascatinha fica na estrada Machado Fagundes 326, no bairro Cascatinha, um prédio ali maravilhoso, ótimos, excelentes professores, todos eles concursados pelo Estado do Rio de Janeiro, e ali oferecendo cursos gratuitos. Muito obrigado, André. E ali oferecendo cursos gratuitos para a população, e vagas ainda se encontram ociosas. Pelo que foi informado, já haviam mais de 200 inscritos matriculados. E ainda tem vaga sobrando, então uma oportunidade para curso 100% gratuito, sair ali para o mercado de trabalho. Um dos que eu tive informação é o curso de garçom, que ainda encontra com vagas pendentes ali de preenchimento. Nós tivemos a Bauefest, a gente tem sempre festividade. Petrópolis é uma cidade, Satiro, que ela respira turismo. Então você tem uma qualificação, um curso da FAETEC, formação lá voltada nessa área de turismo, que tem outros cursos para essa área, além desse de garçom, muita chance aí de lograr um emprego. Mas vamos voltar aqui para a nossa entrevista. Eu quero te agradecer imensamente, te desejar os parabéns publicamente. Não tive a oportunidade de estar te abraçando, de estar conversando contigo. Dia 17 de julho foi o aniversário do Apóstolo Satiro, e que Deus possa te dar muita saúde, felicidade e muito sucesso aí na tua trajetória. Satiro, muito obrigado. Eu agradeço. Eu disse ontem que eu deixei de ser um homem de boa ideia, né? Porque eu tinha 51 e 52, vamos Tá melhor a ideia agora. Né? Agora a ideia ficou melhor. Ficou melhor a ideia agora. Agradeço pelo carinho aí de todos vocês que foram lá, fizeram as suas agradecimentos lá, me fizeram as publicações lá, as felicitações, foi muito bom. Agradeço a cada um. Obrigado aí, doutor. Hoje o tema, vamos delimitar nosso tema hoje da entrevista. Começar por ele, que aí depois a gente vai batendo papo aqui, realmente abrindo o jogo, abrindo o coração e o conhecimento que o senhor tem. Nós vamos falar de uma coisa assim que é complexa, mas também ao mesmo tempo é o nosso propósito, que é viver em sociedade, o ser humano, humanidade. O que é o ser humano? A cabeça do ser humano. Estamos falando o assunto, sobretudo, além das várias formações que o Satiro tem, ele também tem a formação de psicanalista. É isso? Sou psicanalista, sou terapeuta holístico, constelador familiar. Tudo que trabalha no comportamento humano eu tenho tentado me preparar, porque eu acho que, principalmente como pastor, conhecer o ser humano e saber como ele funciona
é muito interessante, que a gente pode, não só na área espiritual, mas também, né, nesse comportamento ajudar muitas pessoas. E hoje eu faço o que amo, né, que é cuidar de pessoas. Então todos os dias, quando eu não estou envolvido com a área religiosa, eu estou envolvido com a área psicológica, em cima de pessoas, servindo pessoas. Cuidando de pessoas, né? E ali é o cuidado, né? E ali é o cuidado. É o cuidado e eu acho assim, que o ser humano hoje ele está muito complexo, né? Essa era, toda a facilidade, né, da internet, tudo isso. E a pergunta que eu já iniciei ia te perguntar mesmo. Essa questão das tecnologias. Hoje nós estamos aqui conversando, ó, tem 2 celulares aqui, o WhatsApp não para. É Instagram, é Telegram, é não sei o que, e vai-se embora. E isso vai ali dando coordenadas na nossa vida. Porque aqui, ó, vamos fazer um raciocínio aqui para a gente já começar a trabalhar a contemporaneidade, a atualidade do ser humano nos meios digitais tecnológicos. Você tinha antes o jornal impresso. Então uma notícia, que é um fato que acontecia em determinadas situações, até ele realmente se tornar conhecido, causar um impacto, hoje pode ter um terremoto na China que em 5 segundos, 10 segundos, alguém publicou no Instagram e eu estou sabendo. E todas as notícias, tanto boas e ruins, do mundo inteiro, se você quiser acompanhar, você acompanha. Como é que você vê hoje, Satiro, essa gama de informações, esse volume intenso e como lidar com isso para a gente não chegar aqui numa ansiedade? Isso aí. Na realidade, esse processo ele é muito danoso se a pessoa não estiver preparada para isso. Porque a verdade toda é que nem todo mundo está preparado para as notícias que chegam como elas chegam. Antigamente, elas tinham um filtro, elas tinham um corte e um tempo até que ela chegasse de forma real. E isso diminui o impacto psicológico. Hoje, ela chega literalmente como é. E isso tem feito muita dificuldade para a sociedade. Por exemplo, na pandemia, uma coisa que eu pedi a todas as pessoas que a gente estava atendendo online era que desligasse a televisão. Por quê? Porque todas as informações que chegavam a todo momento para uma pessoa que não está preparada ou que ela tem os seus gatilhos, isso levava ela para uma ansiedade louca, como hoje. Além disso tudo, essa informação que ela chega muito rápido para quem não está preparado, e quando eu falo quem não está preparado, é que muitas das vezes a gente está vivendo, né, nós chamamos de gatilho, já existe um gatilho que está dentro de nós e que ele vai ser disparado de repente por uma simples informações. E hoje, esse mundo que vivemos, ele faz isso. Por isso que hoje, depressão e ansiedade é a doença do século. Então a gente precisa aprender a filtrar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa tecnologia, ela nos tirou o convívio. E esse convívio, ele nos leva a viver uma solidão aparentemente. Porque às vezes você está numa mesa em casa, numa refeição, e o celular está lá. Às vezes você está no seu quarto, você vai pedir uma coisa ao seu filho, você manda um zap. E isso tira essa energia. E quando a gente perde essa energia, a gente fica muito sensível e por isso vem as depressões, por isso vem a ansiedade, porque eu estou no mundo e eu digo assim, às vezes você pode estar do lado, mas não está perto. A cabeça está longe. Exatamente. A mente, o coração está longe. Exatamente. E esse contato, o calor humano. Isso é tudo quanto é lugar, né? Sim. Às vezes pode ser num ambiente de trabalho, às vezes pode ser num ambiente familiar, e às vezes até dentro da própria igreja. Me propus aí numa missa, me propus aí num culto, me propus aí num encontro, enfim, da religião que for, e tô ali, mas a mente está em outro lugar. Ali o líder, seja ele qual for a religião, tá dando o recado, tá dando a palavra, enfim, e a pessoa está totalmente desconectada daquele ambiente, fora daquela sinergia ali que se propôs a estar. E isso leva assim, a algum tipo de reflexo. Sim, e principalmente o que a gente não está percebendo é, como eu falei para você, a gente está se tornando quase que um zumbi, né? Porque a gente perde esse contato, como você falou. Você entra, seja num rito religioso qual for, e você está ali, mas você está pensando
se o celular problema, bipou, não sei o que, né? quem mandou mensagem. Exatamente, e você perde essa conexão, porque a conexão com o religioso, a conexão com pessoas, o olho no olho, a sinergia. Você quer ver uma coisa? Hoje até ligação está difícil, hoje a pessoa só manda zap. E só quando você está conversando... fazer um corte aqui. Hoje eu falo que ligação é quase que uma declaração de amor. Exatamente. É quando você ama muito, você liga. Mas você... Ou você recebe. Mas você falou uma coisa... É quase uma declaração de amor. Sim, mas você falou uma coisa que ela é verdadeira. É verdadeira. Porque o simples fato de você estar falando com a pessoa simultaneamente, isso transmite energia. E isso... Um cuidado, né? Sim. Um carinho, né? E isso me despotencializa de algumas funções que está aqui dentro. Porque não adianta, como eu falei para você, eu posso olhar e falar assim, aqui o doutor falou, mandou uma mensagem. E isso ela pode simplesmente, né, ser algo que eu sei que está ali, mas ela não provocou para mim a reação que deveria, por exemplo, se você ligasse, conversasse, tudo isso. Então, isso hoje, essa tecnologia hoje, ela é benéfica, mas ela traz essa dificuldade muito grande, onde a gente está vendo todo mundo viver essa depressão louca. Então, Satiro, a gente conversa aqui justamente sobre identificar o que é uma depressão e o que é ansiedade. Porque quando eu consigo vislumbrar isso em mim, sobretudo no autoconhecimento, vamos falar disso também, do autoconhecimento, ou quando eu já tenho esse autoconhecimento naqueles que estão ao meu redor, filho, uma esposa, né, o marido, seja quem for que convive ali comigo, um tio, um sobrinho, enfim, um ente familiar, um amigo, eu consigo ajudar o próximo também. Então, assim, saber identificar, eu acho muito importante. Você nos trouxesse esse conhecimento, dicas, para saber diferenciar depressão de ansiedade. Porque não é a mesma coisa. Não. Eu costumo dizer o seguinte, costumo não, é a verdade. A depressão, você começa a diagnosticar ela o seguinte, quando começa a diferença do medo para a realidade. Então, quando eu começo a ter muito medo, e de algo que não existe, então é depressão. É mais ou menos assim, imagine que você sabe que do outro lado existe um cachorro bravo e ele está lá. Isso é medo. Agora, quando eu começo a não ir a determinado lugar porque eu acho que vai ter um cachorro bravo lá, isso já é um sintoma da depressão. O primeiro ponto é esse, da ansiedade. E o que eu preciso entender? Quando ela começa assim, isso já é um estágio que está me levando para uma profunda ansiedade. Então, quando eu começo a ficar com... Vai limitando, né? Sim, aí eu começo. Porque essa sensação de um medo que não existe, ela vai me paralisando. Esse medo vai começar a me trazer taquicardia, vai me começar a trazer boca seca, coração disparado. Então, sintomas físicos também começam a existir. Ele começa a existir. É assim, uma semana que você entra nesse estágio desse medo inexistente, você começa a ter esses sintomas. E quanto mais rápido você perceber, meu coração está disparado, que é o taquicardia, minha boca está seca, eu estou ficando tonto, eu estou com problemas de diarreia, eu estou com problemas de refluxo, tudo isso já é um grande sinal que você está entrando com ansiedade. E quanto mais rápido você buscar uma ajuda profissional, melhor. E quanto menos remédio você tomar, melhor ainda, para que você não entre para o segundo estágio, que é a depressão. A depressão, eu digo que a ansiedade era uma porta para a depressão. A depressão, ela vai começar primeiro que você começa a se isolar, a ter um sentimento profundo de tristeza, de angústia. Você não quer, né? Exatamente. Porque a baixa autoestima, ela vem. E aí você começa a olha o mundo de outra forma. Aquilo que você olhava antes e tinha solução, hoje não tem. Porque você começa a achar o zero à esquerda. E a grande parte de toda a depressão, ela começa por causa das pulsões. E às vezes é um sentimento de culpa que aconteceu inexistente e você vai entrando para a depressão. E um grande problema é que os remédios, né, eles vão te dar uma falsa sensação de cura. Está dizendo que isso é contra o remédio? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que no momento certo, bem trabalhado, quando uma pessoa precisa de um estabilizante, ok. Mas o problema todo é que muitas das vezes a pessoa ela vai em um profissional errado e ele entope ela de remédio. Às vezes chega lá no meu consultório pessoas com 10 tipos de remédio e a gente vai tendo que fazer todo um trabalho para tirar tudo isso. Então eu digo para você isso, observe isso. Se você está com medo paralisante de algo que não existe, você está entrando em uma ansiedade muito grande.
Eu posso dar o testemunho aqui da minha vida mesmo, nem sem citar outros exemplos, que eu estou falando de mim. Uhum. Durante 10 anos eu tomei ansiolítico, né? Fluoxetina, paroxetina, enfim. E esse médico falou, ó, para ansiedade não tem jeito, tem que se medicar. Aí eu não sei se realmente daquela linha médica entende que realmente não tem cura, mas, para a honra e glória do Senhor, já são 4 anos que eu não faço uso de qualquer tipo de medicamento. Claro, fiz muita terapia, busquei realmente reorganizar minha vida no sentido de, o que realmente me causa aqui mais alegria, felicidade, buscar comportamentos que vai blindar minha mente. São várias e várias situações que a gente vai falar aqui, eu vou pedir para você nos trazer, que vai dando esse refrigério. Então, assim, eu sou prova, eu posso falar de mim, tá? Não posso indicar isso, até porque eu não sou médico, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou nada, mas estou falando da minha pessoa. Que existe sim a possibilidade, porque muita gente começou a tomar o remédio e nunca mais vai parar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existem casos e casos, e cada pessoa é cada pessoa. Sim. Eu acho que é o mais importante entender isso. Exatamente. Você falou uma coisa que é a alma de tudo, né? Terapia. Eu digo assim, eu, particularmente como psicanalista, a gente trabalha o inconsciente, porque tudo está lá no inconsciente. E é claro que a pessoa chegou num estado tão depressivo, onde ela está tão agudo, então dá um estabilizante para ela, dá um calmante, para que ela possa, então, não tomar uma atitude maior. Esse é o primeiro ponto, ok. Mas 80% das pessoas, se elas buscassem primeiro, né, uma terapia, um psicólogo, um psicanalista, principalmente, ela não entraria em uso de remédio. Por exemplo, eu pego pessoas lá que às vezes elas chegam com 5, 6 tipos de remédios. 5, 6 tipos de remédio. E eu começo a orientar ela no meio da terapia e eu passo para ela simplesmente algo que é barato e é natural, que é tomar camomila moída. Acabou. Se você fizer uso todos os dias, à noite pela manhã, porque ela é o maior antidepressivo natural do mundo. Camomila? Não sabia. Camomila moída, não é de saquinho não, a moída que você compra, ela vem moída nessas lojas, loja Pedro, essas lojas sempre tem. Então, ela é o maior antidepressivo do mundo, do mundo. Se você fizer uso periódico, que além de ser bem para a saúde, ela vai te ajudar nisso. Acabou. E aí, claro, acompanhado com uma boa a alimentação influencia, né? Na realidade, a alimentação ela é tão poderosa que às vezes a pessoa está... Por isso você falou uma coisa, a origem. E quando alguém chega no meu consultório, o que eu não quero saber supostamente da depressão ou da ansiedade, eu vou para a origem. Então, qual a tua alimentação, como que você vive, porque talvez está ali. E quando eu descubro qual foi o gatilho que disparou isso, pronto, a gente estabiliza esse gatilho, faz uma programação junto com a terapia e a própria camomila, ela vai começar a viver uma vida normal de novo. Por quê? Os remédios, como você disse, doutor, eles vão te dar uma falsa sensação. Então, por exemplo, se eu tenho que enfrentar um problema, eu estou com medo, então eu vou no Rivotril. Se eu quero viver uma vida tranquila, aí eu vou tomar, como você falou, fluoxetina. A fluoxetina. Aí o homem, principalmente, para o homem, fluoxetina é um crime. Porque o homem começa a ficar com libido baixo, o homem começa a ficar, né, às vezes, muitos deles até impotência. Aí desencadeia outra coisa. Aí que o cara vai ficar na depressão, peraí. Agora eu não estou nem tendo mais prazer, eu não olho mais. Por quê? Porque para o homem, depois de 3 meses usando, começa a complicar tudo isso. Não dá, eu emagreci muito. Sim. Porque, na verdade, eu engordei muito na época. Foram 10 anos de uso contínuo de medicamento de ansiedade, então eu engordei muito, mas muita coisa mesmo. E depois desses 4 anos, eu pensei, você emagreceu tanto assim. E realmente a retenção de líquido é uma coisa absurda. Mas a minha esposa falou, não, eu estava gordinho. Eu falei, não é só questão de estar gordinho, não. Que a retenção de líquido ali é uma coisa que realmente acontece no organismo, altera o funcionamento do organismo. Então não tem como não falar que não altera, porque altera sim. E realmente você ir na causa é um dos segredos aí. Porque todo mundo passa por experiências, todo mundo... no mundo tereis aflições. Vamos resumir aqui. Exatamente. Não tem como aqui a gente também passar a mão por cima e falar assim, não, você vai viver uma vida plena, não vai ter problema. Aqui
que a gente está levando aqui a discussão é que não é questão de não ter problema, é questão como lidar. Como lidar com os problemas. Você falou a chave mestre. Não me interprete mal, você que está me ouvindo aí. O meu filho tinha 14 anos e um garoto na escola começou a querer brigar com ele. Eu disse para ele, eu tô doido, que ele te dá umas bolachas mesmo. E ele falou, pai, você está querendo que o garoto me bate? E por que eu estava fazendo aquilo? Eu estava despertando nele uma forma dele aprender a se defender. Não que ele agrediu o garoto. Mas hoje, o que acontece? A gente não sabe mais se defender em nada. Por quê? O que eu falei para você, o convívio. Às vezes aquele convívio que antigamente acontecia, você está numa praça, num coreto, à noite com os amigos, e aí um passava uma dica, outro passava outro. Era tanta coisa que trazia que você sabia se proteger. É viver em sociedade, né? Exatamente. Então hoje, voltando ao nosso primeiro ponto, a internet ela nos tirou isso. Ela nos tirou isso. E aí quando nos tira isso, a gente não sabe mais viver na sociedade. E aí a gente fica nessa exaustão, aonde é claro. Na verdade, esse convívio, e sobretudo para as novas gerações, é um convívio como se fosse ser uma segurança, ser um chão. Não sabe numa reunião, comportamento, não sabe no encontro, não sabe se socializar. Sim. Tem essa dificuldade. Exatamente. E aí, a gente precisa entender uma coisa muito grande também. E aí eu digo para você, pai e mãe que está nos ouvindo, com teus filhos, adolescentes. O adolescente, eu fiz uma tese sobre o adolescente. O que o adolescente é? Ele acaba sendo um vácuo, a palavra é essa. Porque ele fica no meio das crianças e ele não se sente criança. Ele vem para o meio dos adultos, os adultos dizem, não, fica que não, que você quer papo de adulto. E ele fica nesse vácuo, onde ele cria o seu clã. E hoje, com a internet, a gente vai olhando o que... É rapidamente absorvido ali, né? Claro, o que está ensinando para ele ali? Tudo aquilo que não presta. E muitas coisas que estão indo contra a sua origem, a sua essência. E aí traz essa ansiedade, porque ele começa a ver um monte de coisas que não são padrão familiar, que lá fora está trazendo. Está trazendo. E eu não estou aqui discutindo nenhum ponto desse. Eu estou dizendo que um jovem que tem um padrão de uma família normal, quando ele entra para a internet, ou até na escola, um padrão anormal, por exemplo, não estou criticando não, mas é o beijo com a pessoa do próprio sexo, não tem que experimentar tudo isso, aquela coisa toda. Ele vem de um padrão, aonde agora ele vai entrar para um campo, como você falou, sem chão. E aí o que ele faz? Eu faço ou não faço? Eu aprendi isso e agora aqui nesse mundo, que é um mundo aparentemente real para eles, está me dando essa proposta. Aí, mais jovens ansiosos, mais adolescentes com ansiedade e futuramente homens e mulheres depressivos. E esse padrão vai se perpetuando, vai se repetindo. É o grande desafio hoje, né? A contemporaneidade hoje, o mundo hoje moderno, vamos dizer, a gente tem que saber lidar. É o desafio. Hoje é o desafio. Vou colocar aqui como exemplo, já que você puxou o link filho. Eu tenho um filho de 9 anos e uma de 5. Então a dificuldade hoje realmente de limitar celular é um desafio. É o desafio. Mas é uma batalha que tanto eu travo quanto a minha esposa a gente trava. E quais estratégias que a gente traçou? Algumas. Ocupar o tempo deles quando eles não estão na escola. Porque quem tem que realmente educar somos nós em casa. Somos nós, claro. A escola realmente é aquele convívio, aquele primeiro convívio em sociedade, a escola para levar informação, conhecimento. Claro, forma na educação, isso é óbvio. Mas a educação mesmo, eu aprendi com meu avô, a educação vem de berço, vem de casa. Sim. É isso, em casa ali que você... então, mas é desafiador. Sim. E aí chegar para a criança, elas falam, pai, não tem nada para fazer. Não, tem sim. Tem, vou contar uma história para você. Pega o livro tal. Vou te levar no futebol. Vou te levar no futebol. Então, aquela programação ali, de levar a criança no futebol, de levar uma menina para numa dança, enfim, são estratégias que a gente tem. Ele participou, por exemplo, da Bauer Fest. Foi uma benção. E ali ele ensaiava no sábado 6 horas. Ele se apresentava ali em meia hora, mas o ensaio aos sábados eram 6 horas de ensaio. E era uma coisa assim muito gostosa, porque não era simplesmente chegar, não era maçante, não era imposto. Tinha vez que era dele, tinha vez que era da outra turminha. Então ele tinha que aprender a esperar,
tinha que aprender a assistir o outro para aprender os passos, o ensaio, obedecer aos professores, mandar até aqui um abraço para o professor Matheus, ótimo professor, ali ensaiou ali as crianças, fizeram apresentações do Bauer Group, uma coisa assim maravilhosa, fiquei realmente impactado. Então, criar assim, alternativas culturais, esportivas, dentro de casa com o convívio, o sentar para almoçar ali junto, ali, o lanchar junto, não é fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é melhor ter trabalho agora com o filho do que o filho depois te dar trabalho. Sim. Eu costumo dizer que criar filho é a coisa mais difícil, muito difícil hoje. E quando a gente olha justamente para essa situação, como você falou, porque hoje é esse contraponto, é tirar ele da sociedade. Então tudo aquilo que me inclui de novo na sociedade, principalmente adolescente, isso é muito salutar. Por exemplo, qual é a regra de ouro, tanto para psicologia como psicanálise, qualquer área do comportamento humano? Alguém chegou debaixo de uma síndrome, depressão, ansiedade, seja qual for, qual é a regra de ouro? Uma religião, um animal e esporte. Por que exercício físico? Por quê? Porque eu vou voltar a ter contato, eu vou ter um animal, vou ter contato, eu vou estar no meio de pessoas fazendo exercício, eu vou ter contato, uma religião, porque eu vou estar no meio de pessoas. Então, quando a gente começa a viver de novo, a viver isso e a saber o que meus filhos estão vivendo e fazer parte, eu costumo dizer o seguinte, somente o pai. Um pai, depois dos 12 anos de idade, ele tem uma influência muito forte sobre os filhos. Eu sempre digo assim, lá na minha igreja, eu digo pro pessoal assim, olha, vocês são pai de mulheres, vocês têm que fazer a filha de vocês olhar para vocês e você ser o primeiro amor da filha de vocês. Como o primeiro amor? Porque se um pai, ele tira o dia com a filha para levar no cinema, para abrir a porta do carro, para tratá-la como uma princesa, quando chegar uma pessoa que ela não tem o padrão da família, ela vai olhar. Não é aquele, eu não estou criticando isso não, mas o cara que não quer trabalho, não quer nada, o bad boy com língua furada, não estou criticando a língua furada não, mas eu estou usando um estereótipo, com a moto, sem responsabilidade, sem carteira para levar tua filha. Esmerilhando moto, né? Ela vai olhar e falar assim, isso eu não preciso. Isso não é para mim não. Porque eu tenho um padrão, qual é o padrão que ela tem? De um homem sensato, amoroso, que protege. E que não é com as palavras, são as atitudes. Atitudes. E aí ensinar realmente a ver a diferença entre o falar e o agir, ela tem que estar presente em tudo. Sim. E aquilo que você falou de levar na escola, eu costumo dizer que pai, para os filhos, é muito mais presença do que presente. E hoje, nessa geração, o que acontece? É presente, não. Presente teu filho até quer, mas ele gosta muito mais da presença. Por exemplo, se você olhar nas minhas redes sociais, eu fiz 52 anos. O meu filho mais velho, ele sempre coloca, todas as vezes, existe herói sim, porque o meu pai é meu herói, ele é meu exemplo. Os dois são assim. Por quê? Porque eu tiro o tempo. De qualidade, hein? Tempo de qualidade. Se é jogar bola, eu vou jogar bola com ele. Se soltar uma pipa, eu vou soltar pipa com ele. Hoje o meu mais novo está namorando, eu namoro junto com ele. Faz isso, faz aquilo. Porque é esse tempo de qualidade que vai despotencializar para que nossos filhos, quando entrar nesse mundo que nós vivemos hoje, ele não entre no mundo onde ele vai ficar nessa represália. O que eu faço, o que eu não posso, porque ele já teve um padrão. E esse padrão que foi construído na família vai ajudar muito ele não viver essa suposta depressão, sabe? É isso. Satiro, vou pedir aqui o primeiro intervalo, né? Nosso intervalo, dentro de um minutinho a gente volta. Vamos bater um papo, continuar batendo um papo aqui sobre base familiar. E quem não teve essa base familiar tem alguma consequência e saber como lidar com isso, tá bom? A gente volta dentro de um minutinho com o programa Abrindo o Jogo. Até já! Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política.
Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Estamos no bloco do programa. Agora nós estamos entrevistando Satiro, falando aqui sobre psicanálise, falando sobre humanidade, falando sobre o ser humano, ansiedade, depressão, e a gente falava de uma base familiar. Mas, Satiro, a gente sabe que é salutar essa base familiar, todo esse comportamento quando a família interage ali na boa criação dos filhos, enfim, um relacionamento. Mas e quando eu venho de uma ausência dessa base, isso me traz consequência. Hoje eu estou passando por algum problema profissional, por algum problema familiar, uma separação, enfim. Isso está me trazendo ansiedade, me trouxe depressão. Como lidar com isso agora, Satiro? Tem jeito? Tem solução? Tem. Porque se você não teve essa referência, esse núcleo familiar, onde você não teve esse suporte, você precisa estar num lugar onde traz regra. Isso é muito importante. E eu costumo dizer que existem 2 lugares onde você vai encontrar regra: o religioso e geralmente as lutas. Quando eu falo as lutas, porque sempre lá numa luta sempre vai ter o mestre, aquele cara que vai te colocar regra, que vai te ajudar a viver as limitações. E a religião, quando eu digo, e eu vou puxar para o meu lado, né, o evangelho, quando você entra para uma igreja, você começa a aprender a ter regras, começa a aprender a ter esse convívio e começa a olhar para um referencial. É por isso que hoje a igreja, você ouve falar muito de líderes, pastores e líderes de grupo. Isso nada mais é a igreja trabalhando tudo isso. A pessoa pensa, por que a tua igreja tem isso? Por que a tua igreja tem célula? Às vezes a pessoa não sabe nada disso. Na realidade, isso é uma didática nossa. Para quê? Porque eu pego uma pessoa que ela não teve nem essa base e eu coloco ela num grupo, onde esse grupo tem um líder de célula, que ele vai começar a ser a figura para ela. Por isso ele é bem trabalhado, ele é bem instruído, por isso que na igreja ele é monitorado, né? Porque essa pessoa vai começar a olhar para essa pessoa como esse referencial. E nesse núcleo onde amigos, pessoas vão estar ali, ele vai começar a aprender a viver em família, aprender a viver limite, aprender tudo isso. E também ele começa a olhar para esse líder que antes ele não tinha um referencial como fonte de conselho, como fonte de amor. E isso, olha, resolve 80% da ansiedade e da depressão. Estou falando como profissional. Porque você podia falar assim, ele está falando isso porque ele é religioso. Não, eu estou falando como profissional. Esse núcleo, ele resolve 80%. Porque é o que a gente perde de base dentro desse ambiente você tem. E aí, claro, a segunda esfera, como eu falei para você, é você procurar, claro, um bom profissional nessa área de esporte. E ele vai te trazer regras também, isso é muito bom. Você consegue sair e começar a viver esse conceito, né, de família, de núcleo, de responsabilidade, de deveres. Isso ajuda muito a pessoa ela viver esse contexto de mundo, de família e sair dessa suposta ansiedade. E só dela ser cuidada, acolhida ali, já traz um refrigério para o coração. Você quer ver uma coisa muito interessante? Uma pessoa, quando chega na igreja, às vezes tem pessoa que critica. Manda abraçar o outro. Um abraço cura uma depressão. Um abraço. Um abraço cura uma depressão. Que isso? Sim, porque talvez o gatilho que disparou aquela pessoa a viver aquela depressão é que ela nunca teve um abraço da família. Ela chega num ambiente onde ela se sente acolhida e abraçada. Um abraço. Já dá um impacto. Porque o abraço ali, ele tem a energia, ele tem a sinergia, ele tem amor, ele tem calor humano. E acabou. Eu conheço uma sem senhora, palavras. Sem palavras. Eu conheço uma senhora que estava vivendo debaixo de depressão, um quadro muito, que até trato ela, minha paciente, muito grande de câncer. E quando ela chegou numa igreja, que ela foi abraçada, ela falou que se sentiu tão amada que ela nunca mais saiu. Não precisou nem apelo para ela fazer parte. Sabe? Então, isso é muito importante. Procurar um núcleo desse, isso vai te ajudar muito. E quando eu digo igreja, uma igreja séria, onde tem base, você vai ver como que isso ajuda muito, muito a sair, né, dessa história e viver o convívio. É por isso que você vai ver qualquer outra esfera da sociedade querer combater a igreja.
Por que querer combater? Porque a igreja ela vai trabalhar esse núcleo, nada mais do que isso. A igreja ela não quer mandar num sistema, nada disso. Ela só quer apenas cuidar do ser humano, como ele é, trazer ele para viver uma vida saudável. E dentro desse núcleo você encontra tudo isso. E para muitas pessoas, e até para a ciência, que também é a minha área, isso é quase inaceitável. Você chegar num lugar, num ambiente, onde não tem nenhuma supostamente técnica, e o cara sai de lá curado de todas essas síndromes. Porque ele está vivendo exatamente aquilo que faltou, que desencadeou nele isso. Por que que hoje a depressão e a ansiedade é a doença do século? Porque a ferramenta que desencadeou a depressão está aí, a tecnologia. Você está criticando, não, ela é boa, mas tem muita gente que não está preparado. Já foi comprovado hoje que uma criança que começa do seu primeiro ano de idade até os 5 anos, ela usar a internet diariamente e de forma descontrolada, ela vai ter sérios problemas psicológicos. Isso é fato. Já entrando agora numa vertente, igual o senhor falou que é muito importante essa questão da religião, a palavra de Deus, qual a influência propriamente dita da palavra de Deus e passagens ali que o senhor puder exemplificar para a gente, que traz assim esse refrigério, que ela é viva e eficaz, não é isso, Satiro? Viva e eficaz. Como é que é isso? Quando eu falo que a palavra de Deus é viva e eficaz, qual a consequência disso? Quais os efeitos disso? A primeira coisa que você precisa entender, que está nos ouvindo, é que eu sou apaixonado pela Bíblia, e quando eu fui numa igreja na época, eu era de uma pessoa muito ao contrário de tudo isso. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que a Bíblia não esconde nada. Porque às vezes a pessoa pensa que a Bíblia é um lugar onde só tem super-heróis. Não, a Bíblia não esconde nada, os erros nem os problemas. Por exemplo, quando eu olho para Davi, em Salmos 23, Davi está debaixo de depressão. Se você ler todo o Salmo 23, ele está dizendo que quando ele se calou, os ossos dele secou. Ele está dizendo, eu vivi uma angústia profunda. E aí Davi vive um momento depressivo, e a Bíblia não esconde um homem que a Bíblia vai dizer que Deus disse que ele era segundo o coração dele. Agora Deus expõe ele com depressão. Pera aí. Ué, como é que é isso? Como que pode um cara que é segundo o coração de Deus estar depressivo? Por quê? Porque se você olhar a história de Davi, Davi se afastou, ele estava aparentemente achando que estava servindo a Deus, mas se afastou do propósito. Qual o propósito? Da família. Ele quebrou um monte de regra, aonde ele adulterou, aonde ele fez um monte de coisa errada. Ah, mas naquela época podia, mas não tocar na mulher de um cara casado como ele tocou na de Urias. Então tudo isso trouxe para ele um sentimento de culpa, que a grande parte da depressão é essa, um sentimento de culpa, onde ele estava dizendo assim, a minha culpa, a minha angústia, toda essa. E Davi vive essa depressão. E aí, daqui um pouquinho, Davi ele é trabalhado pelo profeta, e Davi sai daquela depressão e ele vai começar a viver uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. E aí uma coisa que eu quero falar para você já, entendendo isso, que todas as vezes que você se calar, que você achar que pode viver sozinho, que você pode vencer, não vai vencer. Davi disse, quando eu me calei, os meus ossos secaram. Quer ver um outro exemplo? Está em Lamentações, Jeremias 3. Jeremias, o grande profeta, ele entra, por que ele entrou nessa depressão? Porque ele estava numa situação, em uma história, onde ele viveu num calabouço, onde ele viveu muitas lutas e saiu do convívio da família. E agora, ele está olhando para Deus e está achando que Deus era culpado da vida que ele está vivendo. Ele vai dizer assim, eu sou o homem que vivia a aflição e sentia a aflição do Senhor. Ele começa a culpar a Deus pela luta dele, está dizendo, olha, Deus me pendurou como um alvo e me lançou flechas. Deus me colocou numa situação onde, o dito popular, como diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ele está dizendo assim, Deus me colocou num caminho que atrás de mim tinha um urso e na frente tinha um leão. Ele está dizendo, para onde eu fosse eu seria atacado. Então esse homem está vivendo uma angústia profunda, ele está vivendo uma depressão profunda, mas quando ele deixa de olhar para o problema e ele olha para Deus, ele vai dizer assim, mas hoje, naquele dia ele decidiu, naquele dia ele foi ministrado pelo Espírito Santo e disse assim, hoje eu vou olhar para quem me traz esperança. E ele vai dizer quem trouxe esperança para ele, quem tirou ele da depressão. Ele diz, a minha esperança está no Senhor, autor e consumador da minha fé. Então ele sai do fundo do poço, ele sai de uma depressão e vai viver a cura. Uma outra coisa e um outro exemplo, você vai ver o próprio Elias, o profeta Elias.
Ele entra numa depressão e olha, preste atenção nisso, é uma dica para você. Sabe o que disparou a depressão e a ansiedade aguda em Elias? Sabe o que foi? Uma mulher. Uma mulher. E às vezes, é como eu digo para você, o gatilho que foi formado na sua vida, aquilo que está na sua vida talvez lá embaixo, talvez foi uma ausência de uma mãe, ou talvez uma mãe que ela não foi uma pessoa condizente com o que precisava, ou um pai, eu não sei. A história de vida, ela vai sendo construída e isso vai trazendo âncoras que ficam te paralisando. Elias provavelmente ele tinha problema ou com a sua mãe ou com alguma mulher que a história não diz. Porque quando Jezabel diz para ele, amanhã eu te mato, ele entrou numa depressão tão profunda. Foi o gatilho, né? Sim, o gatilho. Ela puxou o gatilho, ele foi. Na depressão tão profunda que ele vai para o deserto. Ele para na sepultura dos pais dele e disse, meu pai foi enterrado aqui, minha mãe, eu quero a morte. Ele decidiu a morte. E aí, olha como que a palavra de Deus é linda. Deus envia um anjo até ele, uma teofania acontecendo aqui, e o anjo vai até ele e diz, ó, levanta, come e bebe, porque é muito grande a sua caminhada. Então, quando você vai para a igreja, quando você se mergulha na palavra de Deus, esse encontro com a palavra de Deus, ela vai trazer para você esse cortar dessa âncora, vai tirar esse gatilho que um dia te paralisou, que está te levando para a morte, como levou o profeta. Então, a igreja, a palavra de Deus, ela tem esse poder. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade disso. Eu mesmo, né, que trabalho com essa área, a gente aprende muito isso quando vai se pós-graduar. Não pode confundir religião com ciência, você não pode confundir isso. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu falei, Deus, não é possível que a igreja comunica, né? Sim, não é possível que eu não olhe para a Bíblia e eu não ache alguém, né, e algum poder sobrenatural de Deus que cure a depressão. E aí quando eu olho para Elias, um anjo que vai lá e tira ele da depressão. Então, quando você chega na igreja, a oração, o clamor a Deus, ele vai te ajudar. Não estou invalidando a importância profissional, mas dentro da igreja, na palavra de Deus, você vai encontrar tudo isso. Por que você vai encontrar isso? Porque a palavra de Deus, ela tem tudo isso, e a palavra de Deus, ela literalmente é a instrução e é o manual de instrução para a família. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está me ouvindo, eu não estou te chamando para ser cristão. Mas se você tiver depressão, se você tiver qualquer doença, e não é só psicológica não, compra uma Bíblia, mergulha na palavra de Deus e você vai ver o impacto que essa palavra vai provocar na sua vida, ao ponto de você querer fazer igual a mim, procurar alguém entendido. E aí eu procurei um pastor, falei, não é possível, isso aqui é verdade, aonde eu já estou há 35 anos mergulhado nesse evangelho, apaixonado por esse Jesus. E coisas novas são reveladas. Todos os dias. E é isso que é o importante. Lições novas, aprendizados novos. Sim. Você vê que nessa passagem aí de Elias, o anjo como ali o mensageiro, e vamos botar que ele vai como se fosse um papel ali de um psicólogo, de um médico, ele não fala, fica aí deitado, família, não, levanta. Levanta, é exatamente isso. Então, às vezes a gente fala para uma pessoa que está com depressão, como já falaram comigo também, ó, levanta, sai daí, sai dessa caverna, vem para cá, vem para o culto, vem para a igreja, vem aqui você tem que movimentar. Sim. E esse esforço é nosso, é a nossa parte, né? Não adianta eu querer transferir essa responsabilidade para o outro, porque tem um limite. Então, realmente, tá difícil, tá complicado, tô com medo de sair de casa, pede ajuda, busca ajuda médica, busca um companheiro, ali, enfim. Mas é preciso tomar essa iniciativa de levantar. E eu digo assim, a palavra de Deus era tão linda, e hoje o trabalho que as pessoas hoje estão querendo tirar a essência da igreja, não vai conseguir nunca, eu vou te explicar por quê. Você pega uma pessoa depressiva, onde você pega a sua célula, vai dentro da casa dessa pessoa, traz para ela a vida, palavra, automaticamente o que você está fazendo lá está dizendo para ela, com outras palavras, levanta e anda, vamos embora, entra para esse grupo de pessoas felizes. E isso traz para ela o que o médico não pode trazer, o que o profissional não pode trazer e que nenhum sistema pode trazer, mas o Evangelho traz isso. Então, leva você para o convívio. E eu te aconselho, se você está percebendo que esses sintomas estão chegando até você, é hora de buscar ajuda. E uma das ajudas correndo que você tem que buscar, procura uma igreja evangélica perto de você. E isso vai te ajudar muito, muito, muito. Eu não estou falando para você que você tem que ser evangélico.
Não estou dizendo isso. Eu estou é a tua recomendação, né? É a tua experiência que você tem. Exatamente. É por isso que eu digo, regra de ouro para qualquer profissional na área psicológica, da mente. Essa é a regra de ouro que a gente aprende. Uma religião, um esporte e um animal. Então, eu estou dizendo para você, procure uma igreja e você vai ver. Por que você está falando só da igreja? Só da igreja? Porque é onde eu vejo as pessoas mais preparadas, mais qualificadas, no contexto família. Você vai ver Jesus, todo momento, Jesus, todo momento ele faz as coisas e leva para o pai. Ó, eu faço e meu pai também faz. Então, quando você chega na igreja, você começa a ter esse contexto de família. E isso é lindo do Evangelho. Isso é muito lindo no Evangelho, trazer esse contexto. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela restaura o homem. Então, hoje, uma das coisas que está tirando o homem, né, dessa sintonia é a falta da palavra. Porque a palavra de Deus ela vai me trazer para o núcleo familiar. A palavra de Deus vai me ensinar a honrar meu pai e minha mãe. A palavra de Deus vai me ensinar a ser um bom pai. A palavra de Deus vai me ensinar a ser um bom marido. A palavra de Deus vai me ensinar a ser um bom ser humano. A palavra de Deus ela me prepara para a sociedade. Está tudo lá. Está tudo na Bíblia. Agora, uma coisa que a gente não pode negar. Esse convívio dá trabalho. Dá trabalho? Muito trabalho. E muito. Eu costumo dizer que você pegar uma pessoa que ela entra para esse convívio, principalmente na igreja onde eu pastorei, eu ensino isso para a pessoa. Olha, chegou uma pessoa que não importa se ela tem 50, 70 ou 16 anos. Ela é uma criança, que ela está entrando ali para esse convívio, ela não conhece nada. E uma criança, ela dá trabalho. Você pega uma criança recém-nascida, desculpa da expressão, ela faz cocô, ela gorfa. E aí a gente tem que estar disposto a limpar o cocô. Vai no lugar que não pode ir, cuidado que você vai cair aqui. Exatamente. Ó, aqui machuca. É cuidado. Vai bater a cabeça aqui. Pois é. E esse cuidado que as pessoas acham que a igreja está querendo imputar. Não, esse cuidado é aquilo que hoje perdeu na humanidade. Muita gente acha o seguinte, ó, fui na igreja, converteu, aceitou Jesus, mudou da hora, é um processo. Processo. Porque, na verdade, esse processo que a gente precisa respeitar é que as pessoas não entendem isso. É porque elas olham para você só hoje e vê tua mudança, mas ela não vê o processo que você viveu de discipulado, de conhecimento da palavra, de intimidade com o divino, que é uma outra coisa que você não vai encontrar por aí, você não vai encontrar num consultório médico. É a intimidade com Deus. E aí quando você olha para isso e vê que literalmente esse ser tão poderoso, que tem pessoas que pensam que Deus era um velho, né, que está lá com o seu cetro num trono onde não se importa com você. E quando você descobre que esse ser tão poderoso, criador de tudo isso, ele se importa com você e ele fala com você e ele te ouve, acabou tudo. E é um Deus acabou de perto, o problema. Né? Deus de perto. Isso é uma coisa assim, impressionante também, quando a gente começa a conhecer um pouco da palavra, sobretudo para mim que estou engatinhando, você descobre que é um Deus todo poderoso, mas é um Deus de perto, que quer ter contato com você. E você vê que é tanto assim que ele vai dizer assim, ó, olha como é que esse Deus ele é um gentleman. É por isso que eu amo muito Jesus. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei e cearei. Ele está falando de comunhão, ele está dizendo, se você permitir, eu entro, eu vou estar com você, eu vou estar na comunhão. E quando ele, olha como que ele fala de comunhão, olha como é que a palavra de Deus é linda. Ou seja, não obriga. Não, a nada. Nunca. Por isso o Evangelho ele é lindo e por isso ele traz cura em todas as esferas. Porque ele é lindo, poderoso e é esse Deus de amor. Sabe? Isso que a gente precisa viver a cada dia. E é isso que falta hoje na humanidade. Entender isso, entender o poder de Deus, o que ele tem feito. Satiro, te pedi para deixar no ar seus contatos, endereço do consultório, como é que faz para te procurar, te achar, como é que a gente consegue esse contato com você? Maravilha. O meu consultório é ali na rua Prefeito Ali Barbosa, número 10, ali no início da rua Tereza, na esquina da Casa Verde. Meu telefone de contato é 24 988 66 6648. As redes sociais, ela está lá como Satiro, tanto Face como Instagram e qualquer outra área social, tá só você seguir lá Satiro e você vai me encontrar lá. Atendimento só presencial ou online também? Não, eu faço atendimento presencial. Nós falamos tanto de tecnologia, sim, que ela também beneficia. Sim. Vamos falar de tecnologia. Eu tenho pacientes hoje, por exemplo, tenho pessoas lá da Fiocruz que eu atendo elas
né, e online. Isso é o benefício da tecnologia, quando você sabe usar para o bem, né? Sim, então isso, porque a pandemia, ela nos ensinou isso, né? A também usar a tecnologia para o bem, então isso é uma maravilha. Faz todo um diferencial, né? E aí, atendimento também online. Online. A gente já vai aqui caminhando para o finalzinho do programa, te agradecer mais uma vez tua possibilidade, oportunidade de estar vindo aqui, de trazer esse conhecimento nessa área de psicanálise, falamos também da palavra de Deus, enfim, muito obrigado por ter participado e abrir aqui para você fazer as considerações finais, deixar uma mensagem, deixar um recado, uma mensagem assim, de esperança, enfim, fique à vontade. Maravilha. Primeiro eu quero fazer alguns agradecimentos ao meu amigo Wesley Barreto, você está falando aí dos vagas, cursos, né? Agradeço muito a esse grande homem que tem lutado por Petrópolis, tem trazido tudo isso, e tudo isso tem sido possível porque alguém decidiu fazer isso. Então, muito obrigado pelo teu carinho, por me ajudar a ajudar Petrópolis, porque eu entendo isso, né? Eu quero agradecer você por nos trazer para esse programa e poder trazer luz para as pessoas. Então, agradecer a você, doutor, pelo carinho, por essa dedicação, por essa iniciativa de trazer informação para o povo. E dizer para você, não perca a esperança. O mundo é bom, a vida é boa, o que você precisa é aprender a viver. Então entenda isso. Deus, ele é um pai, ele não quer ser o teu julgador, o teu juiz, ele quer ser teu pai. E se você tiver em qualquer tipo de dificuldade, busca a presença de Deus e ele vai mudar a tua história. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, guarde a tua vida e que você possa viver uma vida de excelência. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Até o próximo programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus. Até mais. TVC, a TV do Correio da Manhã.